noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Bom, eu sou a Débora Guiar e hoje eu começo uma série de lives que vão estar acontecendo aqui toda terça-feira, onde eu abordarei temas como autoconhecimento, autoestima, relacionamento, sexualidade. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e vulnerabilidade. Vamos falar um pouco sobre as nossas fragilidades. Então, você que já está aqui, vou te pedir uma coisa. Já manda esse aviãozinho aqui para todo mundo que você acha que precisa ouvir a gente, tá? Vamos lá? Manda, ok? Bom, e hoje tem uma convidada aqui, super especial, uma super amiga, uma mulher incrível. Ela é atriz premiada, ela é escritora, é terapeuta sistêmica e será que ela já está por aqui, gente? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Já está aqui. É a minha querida... Peraí, gente, como é que eu chamo? Olha só, primeira vez que eu tô aqui fazendo a live, então eu tô meio confusa, preciso da ajuda de vocês. Minha maravilhosa Ingra Liberato. Amor, me chama de novo aqui para eu poder te liberar. Peraí, gente. Foi? Ó, vou colocar o fone Amiga, aqui que pra ficar melhor. delícia! Que delícia! Você vai botar o fone? Eu não sei se eu boto. Fala se tá bom. Vou botar também. Vamos ficar na mesma. Amiga, que saudade de você! Que saudade, que saudade! Eu tô super Caraca! feliz. Tô muito feliz de ter você aqui na minha primeira live. E eu te convidei, sabe por quê? Porque, assim, a gente vem percorrendo uma estrada aí de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal, já tem um tempo, até que chega uma hora que a gente fala assim, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? Preciso que essas pessoas elas cheguem aqui, que elas enxerguem esse lugar também. E aí tem muita gente que acha que uma mulher linda, premiada, fazendo mega ultra sucesso, capa de revista, das melhores revistas, é uma superpotência. Mas as coisas às vezes não são bem assim. E aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho com a gente aqui sobre um pouco sobre isso, sobre essa tua trajetória até aqui. E eu queria colocar também que assim me chamou muito a atenção o teu livro, apesar de ser tua amiga há muito tempo, te conhecer a fundo, você ter se exposto da forma que você se expôs no livro O Medo do Sucesso, tem que ter muita coragem. E eu lembrei da Brené Brown, né, do livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. E, assim, tem tudo a ver. E aí, queria que você falasse um pouquinho agora com a gente. Conta aqui pro pessoal. Ai, gente, primeiro eu quero agradecer, Débora, o convite. Para mim é uma honra
está na sua primeira live, que delícia! É muito bom, a primeira vez a gente não esquece Não, a mesmo, primeira né? vez a gente não esquece, gente. Não Ó, já aconteceram esquece. várias coisas aqui, mas estou segurando aqui no carão. É, claro. E sabe que algumas pessoas começaram comigo porque eu boto a maior pilha para começar, sabe? Tem uma coisa que eu gosto da live que tem tudo a ver com esse tema que você trouxe, amiga. Que a live, ela não dá muito espaço para a gente ficar remendando, consertando e querendo ser perfeito. Então, assim, eu me apaixonei pela live, até confesso que ultimamente eu não faço muito, porque tem outras coisas e também acho que está todo mundo um pouquinho cansado de live, então a gente tem que, né, selecionar muito a live que a gente vai fazer. Mas eu me apaixonei pela live quando começou essa quarentena, porque justamente para mim a live é um grande desafio dessa entrega, né? De chegar com a cara e com a coragem, né? Tudo isso que você acabou de falar, e encarar o aqui e agora. E o que acontecer, a gente vai incorporar, a gente vai, né, aceitar, vai transformar, e é isso, a vida é assim, né? Então, assim, é muito bom abrir uma live, muitas vezes eu fiz isso, nem faço mais, porque às vezes as pessoas estão querendo uma objetividade, né? Abrir a live e falar, cara, deixa eu ver o que eu sinto com essas pessoas, com essa roda de conversa, deixa eu ver o que o meu coração quer falar, né? Vamos assumir tudo que está acontecendo nesse momento. Então, assim, eu acho libertador a live nesse sentido, porque não tem muito remendo. É o que é e vamos lá. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. E aí, amiga, essa coisa, você falou da Brené Brown, eu não conheço esse livro dela, não li, achei o título assim, tudo a ver. Eu conheço Já o. põe na listinha que é Pois importante, é, muito sim. bacana. Eu conheço o TED dela, né? O TED Talk dela. Inclusive, eu fiz um TED falando sobre o livro O Medo do Sucesso. E eu conheço esse conceito que ela traz sobre o poder e a força da nossa vulnerabilidade, né? E aí, quando você me propôs esse assunto, eu falei, caramba, que delícia, porque assim, dá para abordar esse tema de muitas maneiras, né? É um assunto que tem muitos braços, assim, é uma árvore, né? Uhum. Autoestima, amor próprio, a gente pode abordar isso de muitas formas. Essa questão da fragilidade, da nossa vulnerabilidade, eu sinto que tem muito a ver com a nossa criança interna, que Total. é um tema muito recente, assim, as pessoas não costumavam falar sobre isso. Eu que nunca fiz terapia dessa maneira convencional, para mim é algo muito novo, assim, nos últimos anos que eu comecei a escutar sobre a criança interior e a estudar e a ter isso mais na minha consciência, inclusive a me relacionar com a minha criança interna, que é justamente esse nosso ponto frágil, né? Que precisa de colo, que precisa de cuidado. Geralmente é um ponto cego, digamos assim, porque a primeira infância não fica muito na nossa memória. Então, essa Uhum. criança, principalmente diante, né, vivenciando traumas, o que ela faz é tratar de esquecer aquilo, né? Quando um evento é muito traumático, muito doloroso, a gente dá um jeito de esquecer na fase adulta e ainda mais nessa primeira infância, que a gente esquece muita coisa. Então, o que tem Esquece no no consciente, né? consciente, Aí mas que começa a história toda, né? perfeito, exatamente isso. Não é que a gente apaga, tá lá mergulhado no inconsciente e esses gatilhos de trauma, de medos que a gente não olha, que a gente não joga uma luz da consciência para olhar, para investigar, eles ficam nos conduzindo na vida sem a gente saber, que é exatamente isso que você falou, de maneira inconsciente. Então, assim, muitas vezes a gente tem dificuldade no trabalho, tem dificuldade em relacionamento, enfim, em vários setores da vida e não consegue compreender da onde vem aquela dificuldade. E a semente da dificuldade, do medo, tá lá na primeira infância, tá no inconsciente, como você falou. Uhum. E aí, eu assisti o teu TED lá sobre o medo do sucesso
É incrível, li o livro também, né? Fui lá no lançamento, eu não podia perder de forma alguma. É, tem gente aqui que já te acompanha, já te conhece, sabe um pouquinho, mas eu queria que você contasse assim rapidamente sobre essa mulher linda que Hum. que estava bombando, mega sucesso nacional, capa de revista, estava no poder total, mas criava mecanismos para sair, para não aproveitar todo esse sucesso. Era o que? Era uma questão de merecimento, não era? Conta aqui pra Tá. gente. Pois é, amiga. Nossa, é muito profundo isso, né? É um assunto que traz muitas camadas também para a gente ir descascando essa cebola, né? Eu conto sobre isso no livro, O Medo do Sucesso, para quem não leu, que é justamente a importância do nosso mundo interno, do nosso mundo interior. Porque o mundo lá fora pode ter uma impressão e uma imagem nossa completamente diferente de como a gente de fato se sente, né? Então, assim, não adianta as pessoas lá fora estarem aplaudindo e, né, nos vendo como modelo de beleza ou de talento ou de força, se dentro a gente não se sente nem bonita, nem segura, né, nem capaz, nem merecedora, como você acabou de falar. Então, assim, a nossa realidade de vida é o nosso mundo interno. Tanto que, assim, eu tive essa experiência justamente, eu escrevi o livro no momento que eu estava completamente quebrada financeiramente. Então, assim, eu já comecei a arrancar máscara naquele momento, dizendo, gente, fali, meu nome está no Serasa. Então, assim, isso para mim já foi assim uma libertação maravilhosa de sair de uma imagem de perfeição. E foi muito difícil fazer isso, né? Mas assim, já foi um momento que eu falei assim, não, a minha realidade nesse momento é essa. E por incrível que pareça, essa é a grande comparação que eu faço no livro. Na época que eu tinha tudo, né, fama, dinheiro, trabalho, assim, o mundo aos meus pés, eu não me sentia nem bonita, nem rica internamente, nem bela, nem talentosa, ou ok, estava de bem com a minha profissão, mas não me sentia segura, não me sentia fortalecida. No entanto, quando eu escrevi o livro O Medo do Sucesso, que foi um momento que eu perdi tudo material, eu comecei a descobrir a minha riqueza interior, as minhas joias, os meus dons. Comecei a romper esse medo de me expor, porque escrever é se expor, né? E eu tinha muito medo de me expor. Eu já escrevia, né, desde assim, dos meus 10, 11, 12 anos, eu escrevia. Minha mãe é escritora, é poetisa. Cheguei a ganhar prêmio literário com 18, 19 anos lá em Salvador, mas eu me trancava. Quando eu escrevia alguma coisa, eu não gostava de assinar, né? Na época da Ana Raio e de outros trabalhos que eu fiz, o Jaime Monjardim, primeiro como amigo e depois como marido, me pedia para escrever cenas. Eu escrevia com a maior facilidade, mas não queria que meu nome aparecesse, eu não queria levar o crédito do que eu própria estava fazendo, né? E como eu coloco no livro, eu descobri que isso é uma grande arrogância, né? Parece humildade, mas na verdade é uma arrogância, porque como é que a gente tem um dom e a gente tranca aquele dom e a gente esconde, a gente acha que não é importante? Isso é achar que, né, eu não preciso disso. Claro que eu preciso. Eu estou aqui na vida, inclusive, para colocar meus dons a serviço, assim. Cada vez que eu deixo florescer um dom, eu sinto que ele me serve e serve ao mundo, porque eu estou curando medo, eu estou curando uma acomodação, né, de querer ficar ali na zona de conforto, eu estou me expondo, eu estou me arriscando. Eu tenho falado que coragem é o coração que age. Então, assim, porque se a gente deixa no mental, que tem o registro de todas as dores, né, de todos os fracassos, de todas as perdas, a gente começa a se retrair muito com as experiências, porque a gente tem medo de repetir as experiências.
Então, é um trabalho de lavagem cerebral que a gente tem que fazer com a gente mesmo, assim, de falar, não, agora, nesse momento, eu vou viver uma experiência nova, né? E ir curando esses medos, essas feridas, acolhendo essa criança. Então, eu volto para aquele ponto inicial da nossa conversa, que essa criança que muitas vezes está tendo que lidar com questões que são de adulto. Não, a criança Uhum. é a criatividade, é o prazer, é o descanso. A gente precisa ter uma relação com a nossa criança interna para Tem que entender. manter ela ali juntinho, né? Mas Sim, uma criança cuidar. feliz, né? Exatamente, perfeito. Porque assim, na hora de brincar, de se divertir, de dormir, de descansar, é essa criança que está pedindo atenção, né? E a gente precisa dar colo para ela. E para dar colo para a nossa criança interna, a gente tem que ter o nosso adulto ali também fortalecido, amadurecido. Eu tenho brincado com isso, amiga. Assim, a gente tem uma família dentro da gente, né? A gente tem um Uhum. masculino, tem um feminino, tem a criança, assim, uma galera que a gente tem que ter uma relação com cada um deles, né? Com esses aspectos. Eu lembro de um filme que eu assisti sobre Frankenstein e que quando ele toma consciência de quem ele era, aí ele fala assim, somos muitos. Tipo ele, né? Somos vários aqui. E nós somos mesmos, né? Nossa, perfeito. Perfeita essa analogia. Porque, inclusive, eu agora estou trabalhando com constelação familiar. E a fenomenologia, né, que nos traz a consciência da nossa conexão com a ancestralidade, prova que a gente é completamente nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Assim, enfim, a genética, né, a ciência genética já nos disse, né, já sabe que nós somos 50% do pai e da mãe. Mas não Uhum. só o DNA, não só aspectos físicos, né? A gente não tem no DNA só o registro né, de um histórico de como a gente vai ser fisicamente. A gente tem a memória das glórias, das dores e das delícias, das dores e delícias. A gente tem a memória celular e a gente tem o campo mórfico, que é por onde a gente recebe todas as informações da história da nossa família. Então, e a humanidade tem um campo mórfico também, onde ela se comunica. Então, assim, para eu poder me libertar e me liberar de todos os padrões de comportamento dos meus antepassados, eu preciso reconhecer que eu sou eles. Eu preciso É um trabalho, né? receber essa vida, receber essa força, receber essa bênção de peito aberto, de coração aberto, para dizer, ok, agora eu agradeço vocês, recebo, tomo posse dessa vida que vocês me transmitiram e agora é comigo. Agora eu vou romper barreira, né? Vou soltar todos os medos. Eu preciso fazer algo novo, que é a minha colaboração para esse sistema. Não é ficar criticando o que aconteceu. Cada um fez o que pôde. E agora, o que é que eu Uhum. posso? Será que eu posso fazer um pouco melhor? Então, assim, é muito de sair desse lugar de ficar criticando e fazer minha parte, né? Se não Não, estava e bom, às então. vezes, ai, desculpa, às vezes a gente também inconscientemente quer honrar escolhas de lá de trás, né? E que são escolhas que podem ter sido escolhas deles, mas não são nossas e não tem a ver com a gente, né? Então, assim, para poder desassociar isso é um trabalho, né? Eu já fiz constelação familiar, acho incrível, Uhum, super indico para quem ainda não fez. Quem já conhece, com certeza já sabe que é muito bom. uhum, Agora, a gente que eu digo eu e você, né, vem vindo num trabalho assim de autoconhecimento. E assim, quando eu falo trabalho, é porque é um trabalho mesmo, né? Um trabalho assim, você tem que estar disposto, né? A se conhecer. E quando você se conhece, e aí eu quero o tema da live, fazendo as pazes com as fragilidades,
Tem muita gente, hoje em dia, tem muito assim, quero ser a minha melhor versão, ou você tem que ser a sua melhor versão, e você sempre pensa em fortalezas, só que, vê se você concorda comigo, quando a gente tem esse autoconhecimento, que a gente percebe e tem consciência das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, se a gente dá a mão para elas, a gente pode retirar o positivo, o que é positivo dessas fragilidades. Quando você joga para debaixo do tapete, aquilo sempre fica meio que te dando uma trava. O que você acha? Sim, nossa, super concordo. Porque, assim, uma das 3 leis do amor, né, da constelação familiar, é o direito de pertencer. Ou seja, nada pode ser excluído. Inclusive, as minhas partes que eu não gosto. A minha parte feia e malvada simplesmente não pode ser excluída. Então, assim, o que a gente faz quando a gente acha que excluiu é que a gente botou ali, como você falou, né, debaixo do tapete, num quarto escuro e largou lá e não olha. Só que aquilo tá atuando na nossa vida. Ela tá lá, né? Tá lá. São justamente esses padrões de dificuldade que a gente não entende por que a gente está com aquela dificuldade. É porque a gente não olha para ela, a gente não olha para essa fragilidade. E como você também bem falou, amiga, essas fragilidades ou limitações é da natureza humana e a gente recebe isso muitas vezes da nossa ancestralidade e é como se a gente se sentisse fiel aos nossos pais, aos nossos avós, justamente por carregar essas dificuldades. Só que se a gente não olha para isso com mais lucidez, a gente fica com essa sensação de fidelidade, que o Bert Hellinger chama de boa consciência, e vivendo a nossa vida pela metade. Sendo que os nossos ancestrais, eles não querem que a gente repita esses padrões limitantes, que é da natureza humana, e a gente está trabalhando para evoluir. Não é condenar quem tem suas limitações, todo mundo tem, mas é a gente olhar para essas limitações com humildade e falar, ok, eu sou limitada nisso. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso aumentar um pouco esse meu limite? Né? Eu não preciso ficar nesse limite a vida inteira, até porque para que eu cheguei aqui se eu não melhorar, se eu não me expandir a consciência, as capacidades, se eu não florescer coisas novas dentro de mim, se eu não oferecer um pouco mais para o mundo, né? Um pouco mais do que meus pais, eles ofereceram tudo que eles tinham. Será que eu posso oferecer um pouco mais? Né? Então, eu sinto que é para isso que a gente está aqui e olhar para essas limitações é encontrar a nossa inteireza, a nossa plenitude. Inclusive é o título do livro novo do Prembaba, Plenitude. A gente olhar para os medos. Você sabe que eu chamo todo mundo de plena e pleno, né? E pleno, exatamente. Então, assim, cara, eu às vezes sou fraca mesmo, às vezes eu falo bobagem mesmo, às vezes eu não sei o que falar, às vezes eu morro de medo. Então, assim, eu tenho brincado com isso, né? Não é que eu deixei de ter medo das coisas, é que eu tô amiga íntima do meu medo. Então, assim, quando ele fala, Ingrid, mãozinha dada, né? Dou a mão e vou com ele, vamos junto, né? Com medo, com tudo, vamos junto. Por que eu estou conseguindo, né? Esse conseguir é um conseguir diário, né? Porque como você falou, um trabalho diário. Por que eu estou conseguindo andar de mão dada com medo? Porque chegou na minha vida uma coisa que eu acho que é fundamental para essa aceitação do medo, que é a confiança nesse plano maior, nessa inteligência que rege tudo. Eu estou conduzindo, né? Enfim, estou guiando um grupo de estudo sobre um livro do Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, que se chama O Amor do Espírito. Todo domingo a gente se encontra, eu leio, a gente conversa, né? Eu trago exemplos das constelações que deixa muito claro que existe
um espírito, existe uma consciência maior, vou tirar essa palavra espírito, porque pode ter muitos nomes, né? Existe uma consciência maior, mais ampla, que olha a todos por igual, que não tem preferência, que não tem bonito nem feio, nem pobre nem rico. É como o sol que ilumina todos por igual, é como a água que mata a sede de todos por igual. Essa consciência maior, esse amor do grande espírito, ele não tem preferências. E ele está conduzindo todos por igual, conforme as leis das relações humanas. Então, assim, quem sou eu para criticar um trabalho magnífico e perfeito desse amor muito maior do que eu posso compreender? Então, assim, ok, eu tenho acesso ao meu amorzinho pessoal, né, a uma consciênciazinha de família, de clã, né, de família humana, e posso, em alguns momentos, até me conectar com essa consciência maior. Assim, a gente tem insights, momentos de conexão com essa consciência maior, se a gente permitir. Mas eu não posso achar que eu tenho alguma capacidade de criticar o que esse plano divino está operando aqui na Terra, na nossa evolução. Assim, eu sou uma serva humilde e dedicada. É isso. Então, eu acho que essa confiança na vida faz com que a gente aceite os nossos medos e caminhe, mesmo com medo, né? Fala assim, caramba, eu vou dar esse passo. Tô com medo, mas eu confio na vida, né? Vou plena, como você gosta de falar. Confio na vida, confio nos acontecimentos, estou fazendo o meu melhor, confio na minha intuição, isso é muito importante. Assim, recentemente eu quebrei a cara Ter uma escuta alerta, né? Sim, sim. Ativa. Exato. Eu recentemente, amiga, assim, não confiei na minha intuição e falei, caramba, não dá mais para não confiar na intuição, sabe? Eu, por duas vezes também, ouvi assim, eu falei, não, eu vou seguir por aqui, mas estava falando assim, vai por ali, e acabou que realmente eu devia ter ido para o outro lado. Mas assim, você estava falando dessa coisa de quem sou eu, não sei o quê, uma coisa que eu acho que é um exercício também para a gente é não julgar, né? A gente não tem a verdade absoluta e esse não julgar, vamos combinar que é um exercício também, né? Diário. Começar não por a julgar gente. nós mesmos, não julgar os outros. A começar por a gente, né? Que foi exatamente isso também que você falou. Porque é isso, né? O modelo de relação que eu tenho comigo é exatamente o modelo de relação que eu tenho com o outro. Então, assim, amiga, quando eu vejo alguém assim sendo muito cruel com o outro, sendo duro, sendo exigente, às vezes até falando mal, eu falo, gente, essa pessoa é assim com ela mesma. Então, assim, eu começo a ter já uma compaixão, sabe? Assim, já. Porque é isso, né? Como eu trato o outro é exatamente o modelo como eu me trato. Então, assim, hoje, inclusive, né, essa dureza, essa rudeza, essa crueldade nas relações entre as pessoas é porque a grande maioria de nós está se tratando muito mal, né? Não se permite ser feliz, não se permite ter paz, está sempre se metendo em intriga, está sempre se metendo em acusação, está criando o próprio inferno o tempo inteiro. Agora, eu também tenho que concordar que esses processos geralmente são feitos de maneira inconsciente, né? As pessoas estão... Porque a gente, na nossa sociedade, não tem um hábito, né? Nesse mundo ocidental, não tem, por enquanto, parece que está começando a mudar, mas não tem um hábito desse autoconhecimento, né? Tá todo mundo muito preocupado de estudar o mundo, de estudar tudo fora e não faz ideia de quem é por dentro. Tá e estudar esse mundinho aqui dentro, mundinho, né? Que eu acho que é o nosso grande trabalho, né? Então, como é que a pessoa vai ser feliz, né? Dá até pena mesmo, dá compaixão. Porque assim, ela quer ter a cara de fulana, o cabelo de Beltrano, quer seguir o sonho do fulano de tal, quer
escolher um parceiro ou uma parceira que seja um modelo assim ou assado. Nossa, é muita crueldade que a gente faz com a gente, sabe? Só serve se for Não, desse jeito. e tem uma coisa que vem sendo falado muito hoje em dia também, que é essa coisa do comportamento de manada. Então, assim, no trabalho que eu faço também, que é muito assim de autoconhecimento para você encontrar o seu valor pessoal né, e daí você fazer suas escolhas, tomar suas decisões, como é que se diz? Congruentes com os seus valores, aí você começa a fazer escolhas mais assertivas do seu ponto de vista, né? Enfim, para você, dentro do que são valores negociáveis para você. Então, quando você quer ter o cabelo do jeito que todo mundo está fazendo, você quer o nariz que todo mundo agora resolveu fazer, você quer o apartamento no coisa tal. Não é feio querer as coisas, mas quando será que você quer realmente ou você quer porque todo mundo está dizendo que é bacana? Porque, assim, qual é a grande questão, né? Isso não vai te fazer feliz. Se é o querer de outra pessoa, isso não vai te fazer feliz. Você Pois é, vai a conquistar ali. pessoa, a pessoa pode conseguir todas as coisas, mas ainda vai ter um vaziozinho, porque não era um desejo real dela, e sim uma coisa que ela achava que queria, porque a manada toda Assim, falou que era. a gente não sabe o que a gente. A gente não tendo esse contato com o nosso mundo interno, não tendo esse diálogo com o meu feminino, com o meu masculino, com a minha criança, como é que eu vou saber o que eu quero? Como é que eu vou saber, inclusive, se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu estou feliz ou se eu estou infeliz? E eu vou falar por mim agora. Teve momentos na minha vida, não muito distantes, né? Coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu estava muito infeliz e eu não sabia que eu estava muito infeliz. Tem Então, isso também. então assim, isso é o grande perigo, porque assim, é uma desconexão tão grande dessa essência, desse coração que está aqui clamando, falando muito baixinho, que você nem se dá conta que você não está bem. Aí começa a entrar em distrações, né? A distração do consumo automático, desnecessário, a distração, né, dos eventos, a distração das relações afetivas vazias. Então, assim, o que não falta no mundo é distração. Então, para você não entrar em contato com a dor, né? E a dor é o Sim. é o que mais você precisa fazer naquele momento para, inclusive, resgatar a própria força. A gente só mergulhando, né, no poço, tem até uma brincadeira que fala, né? O fundo do poço tem molas. E é verdade, se a gente vai para o fundo do poço, a gente encontra lá uma força. Por quê? Porque a gente está alinhado com a verdade. Assim, eu tenho visto Uhum. que a verdade traz um poder, assim. Você fala assim, não, tô morrendo de medo. Caramba, vou assumir isso para mim. E no momento que você entra num lugar verdadeiro que você, né? No momento que você assume o lugar que você está naquele momento, aí você pode começar a andar. Porque eu assumi o lugar que eu tô. Ou eu tô insegura, ou eu tô com ciúme, ou eu tô com inveja. Ok, assume isso. No momento que você Uhum. assume, você pode andar em qualquer direção. Você pode sair daquele lugar. Mas primeiro você tem que conectar a verdade. Porque se fica no mundo da Exatamente. fantasia, da ilusão, da distração, é um labirinto, é uma loucura. E tá todo mundo louco. É um pouco isso, né? Aliás, Sim. amiga, quero elogiar seu cabelo grisalho. A verdade dos Obrigada. cabelos. Você... Você sabia, olha, falando dessa coisa de manada, eu, na verdade, assim, isso vai ser um tema depois para uma outra live, mas só dando uma situada rapidinho,
quando eu decidi deixar ficar a cor original, porque desde os 14 surgiram fios brancos. Sério? E assim, eu fui pintando, aí chegou uma hora, eu não sabia mais qual era a cor do meu cabelo. E aí começou também, não fui uma pioneira, eu comecei a ver algumas mulheres interessantes, grisalhas. Eu falei, olha, eu vou tentar ver qual é, porque eu já nem sei como é que está o meu cabelo. E aí eu comecei o processo de, né, fazer essa transição, que agora é que eu fechei, isso já tem 1 ano e meio. Bom, mas Uhum. enfim, vamos aqui ao ponto. O comportamento de manada de novo, né? Mas peraí, deixa eu te falar do grisalho rapidinho. Você sabe Fala, que fala. quando começou a quarentena, eu falei, bom, agora eu vou deixar meu cabelo ficar grisalho, né? Porque eu tava com vontade de experimentar, me dando toda a liberdade de pintar, mas eu queria experimentar. E aí eu não conseguia, né, por causa do trabalho de atriz e tal. Menina, aí comecei a deixar crescer grisalho. Foi em março eu parei de pintar, aí em setembro ele estava já com uma parte grande assim grisalha. Fiz fotos, né? Fiz lives, né? Mostrando, olha o meu grisalho e tal. Só que aí comecei a fazer novela, né? Enfim, tô Uhum. gravando desde janeiro e aí para a novela precisava pintar. Então o que é que eu fiz? Eu pedi para colocar rena, porque a rena ela vai desbotando. Tanto que Aham, assim, de 2 em 2 semanas eu tenho que passar outra mão de rena porque ela sai na lavada. Então não, aham, a gente não fica tão escravo como é a sim. pintura, né? Que fica aquela marca Uhum, reta assim do que foi pintado. sim. Então eu tô assim adorando te ver e outras pessoas que estão deixando o grisalho. Não sei se eu vou conseguir deixar, porque eu amo a minha profissão e se a profissão pedir para pintar, eu pinto. Uhum. Mas é libertador, né, amiga? É o seu cabelo, é assim que ele é. Não, gente, e assim, uma outra textura, eu sinto muito mais saudável, mas o Ah, ponto que eu ia falar aqui do grisalho é que quando eu decidi, só a título de curiosidade, eu decidi antes de começar a pandemia, tá? Eu ah, decidi em novembro, aí a pandemia chegou aqui em março. uhum. Mas, então, quando eu decidi, eu resolvi comentar com umas 4 amigas, 4, 5 amigas. Uma me deu força. Falou assim: que bacana, vai. Ah, qualquer coisa que você não achar legal, pinta. As outras falaram: você tá maluca? Você vai ficar uma velha. Eu falei, gente, será que eu não vou ficar com aparentando a idade que eu tenho? Sei lá, mas eu falei, eu quero experimentar. Aham. Agora, trazendo aqui pra gente, eu estava muito convicta do que eu queria. Então, eu não me abalei com os comentários, que hoje elas falam, nossa, o cabelo está excelente. Mas, enfim, se eu fosse aquela fraca assim, Uhum. tipo, ih, gente, Fazer não o que os tem outros querem, né? personalidade, É. eu ia falar assim, gente, acho que não vai ser agora não, vamos voltar a pintar. Mas não, eu estava muito convicta, muito segura. Por quê? Essa coisa da gente se apropriar do que a gente realmente quer, de quem somos nós, né? Uhum. E aí eu queria ver uma coisa com você. É, a gente, então, vem aqui nessa jornada do autoconhecimento e aí, num determinado momento, a gente resolve trabalhar com isso. Em algum momento pode ter sido assim, eu tenho que me adaptar a um novo momento, tenho que ampliar minhas opções de renda, mas tem muito uma coisa do compartilhar, né? A gente chega num lugar que fala, cara, esse lugar aqui, como se você fizesse uma trilha e chegasse lá em cima. Você fala, gente, que visual incrível. Não pode ficar só para mim, né?
outras pessoas têm que experimentar isso aqui também. Não é meio assim, de poder estar a serviço do outro, contribuindo aqui com a nossa história, com o que a gente, enfim, veio aprendendo até aqui, né? Não só da nossa história, mas claro que a gente estudou, fez cursos para poder atender os outros de uma forma mais assertiva, mas a nossa história conta muito. Você não acha? Eu acho que tem a ver também com a natureza das pessoas, né? De cada pessoa. Para mim, essa questão da comunicação, do compartilhamento, sempre foi muito forte na minha vida, né? Começa pela minha infância, onde eu tinha uma dificuldade absurda de me comunicar, de conversar, né? Onde eu literalmente congelava, tremia e não conseguia, né, me comunicar com ninguém. Então, assim, o tema da comunicação sempre foi muito presente na minha vida. E eu tive que virar uma chave, assim, então isso foi um trabalho interno potente, que eu tomei uma decisão, né, de me tornar outra pessoa, foi literalmente isso. Eu conto isso no livro O Medo do Sucesso, que foi, assim, numa virada de ano, eu falei, gente, não aguento mais sofrer por não conseguir conversar, me comunicar, por não ficar à vontade com pessoas da minha idade, enfim, eu sofria muito com isso. E aí eu resolvi que eu ia me transformar e eu consegui fazer isso, assim. De um ano para o outro, eu realmente virei outra pessoa. Eu acho interessante isso porque a gente experimenta esse poder de incorporar um novo arquétipo, né? Então, assim, se eu era a tímida, a estranha, eu virei a comunicativa. E nós temos todos esses modelos à nossa disposição, né? Tem época da vida que a gente está vivendo o arquétipo da mãe, né? Tá lá gerando filho, amamentando. Tem outras épocas que a gente está na guerreira. Tem épocas que a gente está na conquistadora ou na curandeira, tem de tudo. E a graça da vida é a gente ter essa liberdade, né, de experimentar. Então, essa questão da comunicação sempre foi muito forte para mim e justamente no momento que eu vi que eu precisava romper com esse medo da exposição, a forma que eu encontrei de me curar disso, de arrancar as máscaras, foi escrever um livro, né, me revelando, né, confessando as minhas mentiras. A partir desse primeiro livro, começou um diálogo com terapeutas, com pessoas que estão olhando para esse tema, que é um tema muito recente na psicologia. Sim. Também. Pra você ter uma ideia, amiga, quando eu estava para lançar o livro, foi um livro escrito em menos de 4 meses, assim, foi uma, sabe, assim, uma confissão. Exato. Nossa, foi muito... O livro estava pronto, né, dentro de mim. Eu pesquisei naquele ano do lançamento, que foi 2016, e encontrei 2 pessoas falando sobre o medo do sucesso. Não tinha ninguém falando sobre o medo do sucesso na internet, eu não encontrei. Hoje, você bota na internet medo do sucesso, tem um monte de gente falando sobre isso, porque é como se o universo falasse, galera... Vocês têm que parar com esse medo do brilho, com o medo da força, o medo da potência, sabe? O universo estava pedindo isso. Vocês estão aqui para brilhar, para florescer, sabe? Assim, são borboletas que precisam sair do casulo e viver o que você tem de melhor, né? Ser feliz, brilhar, expandir, dar certo, né? É a gente que se sabota o tempo inteiro. Então, assim, eu sinto que é uma mensagem que precisava chegar. Eu e várias pessoas canalizamos essa mensagem, né? Então, e aí, a partir desse livro, eu comecei também a querer compartilhar tudo que eu estava aprendendo, né? E agora, na pandemia também, eu que não fazia live, não sabia direito fazer nada disso. Comecei a fazer um monte de live. Aí, no ano passado, eu fui contratada para fazer live para uma startup, a We Superfoods, que é uma startup que trabalha pela regeneração da floresta na Amazônia. E aí eu comecei a me conectar com pessoas que têm a ver com essa consciência do ecossistema
planeta Terra e como a gente está no meio disso tudo. Então, assim, aí hoje eu estou fazendo uma formação de ecopsicologia, ou seja, Que eu parei bacana! uma formação de mais de 2 anos que traz a teoria e a prática dessa nossa conexão com a natureza e como a gente pode ser agente dessa conexão para outras pessoas, né? Sim. É uma formação reconhecida no mundo inteiro. Enfim, muitas atividades podem se conectar com isso, como, por exemplo, banho de floresta, que é uma Uhum. atividade onde você lava a alma, literalmente, sabe? Onde você se reconecta com a sua força mais profunda, né? Porque esses elementos da natureza, né? A terra, o fogo, o ar, a água, eles nos compõem, né? Nós somos Sim. feitos de terra, fogo, água e ar, né? Aham. Nós somos a natureza. Então, quando a gente se conecta com a força, com o poder da natureza, a gente encontra o nosso próprio poder, né? Então, enfim, a constelação também traz isso, esse poder da ancestralidade, né? Da nossa reconexão com a nossa força mais longínqua, que são os nossos ancestrais. E o nosso ancestral mais abrangente é a própria natureza, né? Nós viemos da natureza. Então, assim, vários caminhos novos foram se abrindo no momento que eu parei de fechar as portas. Eu fechava Uhum. as portas, né? Pois é, agora vamos dar uma escancarada nisso. Sabe o que eu queria propor agora? Diga. Quando a gente começou, várias pessoas escreveram aqui. Só que, gente, olha só, eu quero a compreensão de vocês, né? Primeira live, então eu tô meio assim. E aí eu queria saber, eu não vi nada, eu vi que as pessoas colocaram aqui, escreveram coisas, mas eu não consegui ver. Eu queria saber, alguém quer perguntar alguma coisa para a Ingra, para mim? Ah, Escreve aqui. uma coisa que é legal, amiga, é quem quiser fazer uma pergunta específica, coloca aqui, tem uma caixinha de pergunta. Tá vendo essa interrogaçãozinha? Tô. Ela é uma caixinha de pergunta, mas não tem pergunta lá, porque quando tem, aparece um númerozinho. Você tá vendo algum Ah, número aí? tá. Não, né? Eu estou vendo um número na câmera. Não, mas essa caixinha de pergunta Na tá caixinha não vazia. tem. Na caixinha não As tem. pessoas perguntaram aqui na timeline, mas eu confesso que eu não estava lendo, porque senão eu perdia o raciocínio, né? Então não estava lendo. Eu E sou quem quiser, desfocada também, gente. Se eu for ler, se eu estiver falando, acabou. aí. Ai, ai. Amiga, que delícia essa conversa nossa. Eu quero que você me fale um pouco sobre o seu trabalho. Então, eu tô trabalhando a Kátia Damasceno, que tem, né? Tem um super canal de YouTube que é referência em autoestima, relacionamento, sexualidade. Ela iniciou uma formação. Opa, tem pergunta. Agora espera um pouquinho que eu vou completar aqui, senão me perco. Ela se juntou com a Ana Neves, que é de desenvolvimento pessoal, e desenvolveram um método que se chama Master Love, que tem uma base de coach com sexologia. Então a gente trabalha muito na área do comportamental, mas dando clareza para as pessoas com relação a valor pessoal, então elevando a autoestima, dando mais segurança, melhorando aí relacionamentos, que às vezes é um detalhezinho na comunicação, ruído de comunicação que dá para resolver rapidinho. Questões mais profundas a gente encaminha para psicólogo, terapeuta, enfim. A minha parte é totalmente comportamental. Mas, assim, eu sempre tive muita empatia, né? Pensei muito no outro e sempre tive pisciana, né? Sempre tive uma coisa meio de querer ser útil, poder ajudar de alguma forma. E aí, ela eu vendo essa formação, falei, gente, eu vou fazer. E aí tive minha certificação aprovada há pouco. Antes de ter a certificação aprovada, fiz alguns atendimentos, então assim, gerei resultado. Eu fiquei
Eu ficava numa felicidade na cada pessoa que tinha resultados de elevação assim, da autoestima, casais que estavam quase separando e, e já estão numa boa, dá uma felicidade, você fala assim, cara, eu acho que eu encontrei meu propósito. Uau, que legal, amiga. E Muito aí massa. eu agora que estou realmente certificada, falei, agora vamos pôr a cara, né, na É, rua, falar para as aham, pessoas, porque quando a gente tem alguma coisa que pode contribuir para o outro, pode gerar uma transformação na vida do outro, é um egoísmo a gente não falar sobre isso, né? Não sim. apresentar essas opções, né? De Contribuir mesmo, né? contribuição, exatamente. Vamos ver aqui a Vai lá na perguntinha. caixinha. Quero deixar um beijo para a Kelvin, é uma prima que está aqui. Ai, tem várias pessoas falando coisas lindas, agradecendo, Evandro, Ai, que tudo, que Tassi. tudo. Ai, Olha, a Tassi quer perguntar para você, Ingra. ah. Ingra, quando te deu esse start de conscientização da busca do seu interno? Foi quando eu entrei quando eu comecei a vivenciar o xamanismo, há 8 anos atrás. Quando eu tive uma experiência xamânica muito reveladora, assim, que abriu esse mundo, essas multidimensões, né, que nós temos. Porque a gente não é só essa dimensão mental que a gente está mais acostumado, né? A gente tem a dimensão emocional que a gente não conhece, a gente não sabe como funciona. Tem dimensões sutis, né? O campo energético, nossa vibração, como é que isso acontece, como é que isso flui no dia a dia, nossa sensibilidade com o meio externo, como esse meio externo interfere no meu meio interno, a espiritualidade, né, que é essa conexão com algo maior, que é uma essência que a gente carrega, que não adoece, não morre, não se corrompe. A gente carrega uma essência que é essa alma, que eu não sei se existe reencarnação, eu não sei, eu não fico pensando tanto sobre isso, mas que a gente tem uma essência, uma inteligência imortal, isso eu já conheço, eu sei que existe. Né? A gente não é uma massa cinzenta de carne que tem sinapses de pensamento e de reações. A gente é muito mais que isso. Então, essas muitas dimensões do nosso ser, eu só fui experimentar, experienciar no xamanismo, assim, num ritual de conexão mesmo com essa natureza profunda que a gente carrega e a gente perdeu a consciência de que carrega isso, né? E aí eu falei, Ai, que coisa caramba, linda! a E agora o povo vida. se animou. Ah, Peraí, termina, Não, termina. já terminei. Tem mais pergunta? Fala aí. Tem aqui. Átila, esse sotaque lindo é de onde? Bom, ele me conhece, então sotaque lindo é seu, Ingra. Ah, é de Responde você, eu sei, Salvador. mas responde você. É de Salvador, mas tá muito misturado. Não é mais aquele sotaque Minha baiano puro, rainha. né? Baiana. Olha, e a Alexa pergunta aqui: alguma dica para equilibrar a própria vibração? E Para Alexa, é para equilibrar. mim ou para Ingra? É. Vibração é melhor Ingra falar, que a minha parte aqui, apesar de gostar Bom, do é energético, mas ela que está mais nesse poder aí. Então, vibração é autoconhecimento, né? É a gente perceber quando a nossa vibração se altera, como a gente interfere, né, no campo de outras pessoas e como essas pessoas interferem no nosso campo. Porque nós somos seres eletromagnéticos. Todo mundo carrega um campo eletromagnético. O átomo é um campo eletromagnético. Ele é um modelo micro do universo. Né? Tem ali um núcleo com os elétrons girando em volta, igualzinho um sistema solar.
Então, assim, tudo é um campo eletromagnético. O que é elétrico e magnético atrai e expele. Então, assim, o tempo inteiro, o nosso campo eletromagnético está se relacionando com o mundo. E a nossa realidade é aquilo que a gente atrai. Como é que a gente atrai um acontecimento? Alguma coisa que está vibrando na mesma frequência que a gente vibra. Então, assim, quando a gente observa, quando a nossa vibração fica densa no sofrimento, na angústia, né? A gente sente que a nossa vibração cai, assim, parece que a gente está se arrastando na lama. Isso para mim hoje é muito claro, sabe? Quando eu começo a descer ladeira abaixo, qual é a diferença? Eu vou continuar tendo as mesmas armadilhas, né? Do ego, do eu inferior, tudo isso igual. A diferença que eu percebo eu começo a descer ladeira abaixo, opa, eu já acordo logo, sabe? Eu começo a entrar em Percebe sofrimento. quando começa a descida. E Já a gente... acordo. Já entra assim, a Agora, gente começa a entrar nesse inferno, que é um inferno mental, criação da nossa mente. Porque se a gente olha para o mundo, esse mundo de abundância, de beleza, né, essa vida que a gente recebeu, gente, é uma plenitude. Então, esse inferninho que a gente cria é absolutamente mental, né? Então, quando a gente aprende a desativar, não é uma coisa fácil, mas exige atenção a esse mundo interno, né? E parar, por exemplo, uma coisa que eu tenho trabalhado muito se o mundo está uma loucura aqui perto de mim, como é que eu influencio essa vibração de dor, de sofrimento, de escassez? Como é que eu, com uma vibração mais confiante, né, e mais amorosa, como é que a minha vibração pode influenciar o mundo? Em vez de eu entrar em depressão junto com todo mundo, como é que eu mantenho a firmeza numa vibração alta, onde eu posso agir, onde eu posso ajudar as pessoas? É aquela história da máscara do avião, né? Primeiro você tem que botar máscara em você para ajudar. Se eu entro em depressão, se eu entro em sofrimento, eu não me ajudo e não ajudo ninguém. Então, assim, exatamente. não serve para nada, né? Então, esse é o mundo Não, da vibração. e quando a gente está vibrando só nessa coisa de... Quando a gente começa a ficar só na reclamação, é claro que assim, a gente está aqui, a gente está falando, eu e você, que fizemos um autoconhecimento, a gente já consegue acessar coisas mais rápido. Então, assim, mas não é por causa disso que estamos isentas Sim. daquele dia da preguiça, do dia da chateação, mas a gente, né, o que você estava falando, a gente se liga rapidinho, que não dá para ficar nessa frequência. Por quê? Se a gente está nessa frequência da irritação, Da vítima. da reclamação da vítima, boa, o que vai acontecer? A gente vai estar atraindo mais situações para a gente continuar nisso. Que confirma. Para confirmar, porque o cérebro da gente entende que a gente sempre está certo. Então, se eu penso que eu estou aqui, na verdade, ele só reconhece o que ele já conhece, né? Uhum. Então, se eu falo, eu sou feia, nada dá certo para mim, ele vai entender, bom, nada dá certo para ela, e você só vai começar a atrair, a enxergar situações em que você vai confirmar que nada dá certo para você. Então, é essa virada aí de chave, né? Sim. E tem uma congruência também do que a gente fala e com o que a gente pensa, né? Eu sempre dou um exemplo assim, eu falo assim, eu quero trabalhar no lugar X. Eu quero. Aí, na minha cabeça, já vem, mas aí, para eu trabalhar nesse lugar, eu vou ter que acordar, tipo, 2 horas mais cedo do que eu normalmente acordo.
eu vou perder tanto tempo no trânsito para ir, tanto tempo no trânsito para voltar. Ou seja, eu já estou sabotando tudo. Aí, assim, o que eu falo com o que eu penso já não está sendo congruente. Total. Tem uma coisa assim, o livro O Medo do Sucesso, eu tô com ele aqui do lado, ele começa, ó, esse livro que a gente está falando, o primeiro, né? Ele começa com uma frase que me veio, né? Eu não gosto de falar que é minha, porque eu recebi essa frase do universo. Então, assim, ok, eu escrevi essa frase, mas ela é universal, que começa assim, ó, logo no início do livro, essa frase aqui, para quem tem, tudo que temos e desdenhamos nos é tirado. Inconscientemente fazemos o pedido. Estamos em constante diálogo com o universo. Então, assim, o universo, ele é muito benevolente. Ele nos ama profundamente. É esse amor do espírito, né? Então, assim, se você acredita que você não é capaz, se você acredita que as coisas não dão certo, se você está nesse estado emocional, estado de espírito, se você está vivendo essa realidade internamente, o universo atende esse pedido. Ele confirma, né? Que é isso que a gente está falando. E ele vibra, ele traz os acontecimentos que vibram na sua frequência. Porque assim, você está vibrando, né? Uma palavra que eu não gosto, desgraça. Você está vibrando desgraça, internamente você está vivendo isso, o universo manda tudo que está vibrando na mesma frequência, né? Você atrai isso. Alguém também falou aí a lei da atração. É exatamente isso. Você não pode se comunicar em termos de frequência, você não pode entrar em sintonia com uma frequência elevada se você estiver vibrando baixo. É uma lógica isso, é uma lei universal, né? Então, assim, eu vou atrair pessoas que vibram na mesma frequência, acontecimentos que vibram na mesma frequência. Agora, não é fácil você sair de uma frequência densa, né? Até, assim, você descer ladeira abaixo, você desce rapidinho, rolando, né? Você afundar, vai rápido. Não dizem que para descer todo santo ajuda? Mas para sair do buraco, nossa, dá um trabalho. Então, assim, é importante que a gente possa perceber quando a gente está entrando em sono profundo de ilusão e sofrimento, porque é a gente que cria todo esse conflito, né? Essa guerra interna, é alimentada pelas nossas crenças e pelas nossas ações, mas é falta de conhecimento, é falta de autoconhecimento, né? Então, a gente está assim no jardim de infância do autoconhecimento, né? Mas que bom que esse movimento agora está se intensificando, né? Tem mais pessoas interessadas em se conhecer. Amada, olha só, já são 7h03. Tem uma hora, Passou rapidinho. Sim, ai, amiga. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Muito, muito, muito obrigada. Como eu falei, né, não deu para ler aqui, porque eu estou me ambientando, mas já estarei pleníssima nas lives. Então, muito obrigada. Desculpa eu não ter lido. Tá? Agradeço o tempinho de vocês aqui para ficar com a gente. Ingra, maravilhosa, pleníssima. O papo foi uma delícia, como sempre. Eu não tinha a menor dúvida. Foi excelente. Eu super te agradeço mais uma vez ter vindo aqui. Obrigada, amiga, pelo convite, pela conversa. Estou super feliz aí que você está abrindo novos caminhos, se aventurando, de mão dada com medo. Vamos junto. De mão dada com medo. Já Vamos deu com certo. medo mesmo. Já deu certo. Já é, exatamente. Estou muito feliz e quero agradecer também a presença de cada pessoa aqui. Né? Foi uma roda de conversa assim, com uma energia muito boa, vibração altíssima. Vibração Amei. lá em cima, vibração pleníssima. Uhul!
Amiga, deixa eu te Gente, contar. olha só. Ó, sabe que tem uma coisa de uns. Tem filtro também, né? Eu fico muito tímida de usar filtro, que eu falo, gente, filtro é uma mentira muito grande. Mas para você saber, tem um negócio de um filtro que eu aprendi numa live há um tempo atrás, não tem muito tempo, que tem uma carinha aí na sua tela, ó, isso é divertido, é legal. Que você clica na carinha, aí Peraí, tem aparece. o filtro. Ó, acabei de botar um filtro. Ó, botei filtro de batom. Já que eu sou Não, eu sei. sua Não, primeira live, tá. já que eu Não, sou sua então, primeira live, não, olha só. Eu tenho diga, vários filtros aqui também, mas eu falei assim, gente, a gente está falando da verdade. de autoestima, Aham. de autoaceitação, autoconfiança. Eu acho divertido, eu faço story com filtro, mas eu falei assim, bom, primeiro é o seguinte, a gente, até hoje, se não me engano, está em Mercúrio retrógrado, Ah, que dá problema de comunicação com eletrônicos. Eu falei, não quero arriscar. não, não. Salva aí essa Segundo, que live. assim, olha ela, olha, peraí, eu vou arrumar um filtro então também para gente, Não, para amiga, não ficar. arrisca não, não arrisca não. Deixa aqui, ó. Vamos de Marina Rui Barbosa, peraí. Esse que eu tô é Marina Rui Barbosa? Não, o meu. Ah, adorei esse, gente. Olha, um monte de estrelinha, ó, flutuando. Lindo. Mas eu vou Lindo, aqui, a né? vida como ela é, a vida como ela é. Vou tirar o meu para a gente encerrar Tá. juntinhas. Ui! Ai, meu Deus. Gente, foi maravilhoso esse tempinho Ah. aqui. Íngra, pleníssima. Gente, aconteceu alguma coisa aqui, Gratidão amiga. aqui pela. Ih, deu alguma coisa aqui no meu, mas tudo bem, não vou mexer mais, Ih, deu não. ruim, deu ruim? Não, tá tudo certo. Vamos Tá lá. tudo certo. Gente, Amiga, gratidão tudo de a todos. lindo. Gente, beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Até terça, gente. Terça que vem tem mais live. Beijo, amiga. Adorei.